Ah, Morning. comprou a internet hoje? Boa noite, pessoal. Estamos aqui Vai na montar. nossa terceira, né? Nosso terceiro vídeo de hoje. Meu Deus do céu. Terceiro e derradeiro, né? Porque já vai dar 10 horas da noite. Já são 9h25, tá? E a parte dos comentadores, eu vou ser muito franco e sincero para vocês. Vai ser rápida, porque a gente já passou aí do, cro- do cronograma, né? Então a gente vai fazer até uma coisa mais rápida aqui, até mesmo para a gente poder seguir viagem e viver outras aventuras, né? Próxima semana tem o mini curso do Camille, né? Quem quiser se inscrever, fica à vontade. Comentadores, né? Pessoal, como eu disse para vocês lá na nossa primeira reunião, comentadores são aqueles filósofos ou professores de filosofia ou quem estuda e pesquisa filosofia que comenta sobre um autor ou sobre uma ideia de um autor, né? Esses nomes que eu vou mostrar para vocês agora, eles são comentadores muito bem quistos, muito bem, tem uma fama muito boa de comentadores de Nietzsche, tá? É, a primeira, né? A primeira, e aí tá até errado aqui a parte dos slides, até esqueci de orientar isso daqui. Peraí, deixa eu tirar que fica estranho isso aqui. Pronto, não ia colocar nada mesmo, então pronto. A primeira que aparece para a gente aqui é a Scarlett Marton, né? Scarlett Marton. Ela tem muitos livros sobre Nietzsche, tá? Acho que mais de 8 livros sobre Nietzsche. Recentemente, ela lançou o livro Nietzsche e as Mulheres, tá? Que está disponível pela Intrínseca. Os livros mais famosos dela são Nietzsche, das Forças Cósmicas aos Valores Humanos, Extravagâncias, Ensaios sobre a Filosofia de Nietzsche, Irrecusável Busca de Sentido, Autobiografia Intelectual, e Nietzsche, seus leitores e suas leituras, né? Ela é fundadora do GEM, que é o Grupo de Estudos Nietzsche, tá? E criadora dos Cadernos Nietzsche. É a editora responsável da coleção de livros Sendas e Veredas, né? Concebido junto à Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, que é a ANPOF, né? Do Grupo de Trabalho de Nietzsche. Ela faz parte do Conselho Científico do Grupo de Pesquisa Internacional de Nietzsche, né? É, então, é autora de 12 livros, sendo 10 sobre filosofia nietzschiana, organizou ainda 6 obras sobre a recepção do pensamento nietzschiano no Brasil, em países, publicou vários ensaios e artigos em revistas, como no Brasil, na Alemanha, França, Itália, Áustria, Espanha, Portugal, Estados Unidos, Colômbia, Venezuela, Bolívia, Argentina e Chile, né? Esta é a professora Scarlett Marton, né? Scarlett Zerbeto Marton, né? Da Universidade de São Paulo, da USP, e ela se formou os estudos dela, né? Possivelmente o doutorado e a livre docência na Universidade Paris I, né? Do Panthéon de Sorbonne. Então vocês percebem que é uma professora de filosofia clássica, poderosa, né? Extremamente capacitada para falar sobre Nietzsche, né? O livro que a gente disponibilizou lá no material para vocês foi A Transvalorização dos Valores, né? Da editora Moderna. Ela é dividida, salvo engano, em 3 partes, né? Ela é dividida em parte um sobre o pensamento do Nietzsche. É um livro introdutório, mas bem potente, né? O Errança, Sofrimento e Solidão, a gente viu um pouco sobre ele. Filosofia a Golpes de Martelo, né? Que ela vai falar sobre as principais ideias do Nietzsche, né? Como a doutrina do eterno retorno, o amor fati, o além-homem, né? E a conclusão, né? A parte 2, antologia, que são sobre as obras, nas obras do Nietzsche, né? Todas as obras do Nietzsche, ela vai falar aqui. Então, é definitivamente um livro essencial para a gente falar sobre o Nietzsche, tá? A Transvalorização dos Valores, da Scarlett Marton.
tá certo? Ela é extremamente, ela é uma referência nacional e internacional, como vocês verificaram, tá? Quando vocês verem algum trabalho da Scarlett Martin ou algum vídeo da Scarlett Martin falando sobre Nietzsche, saibam que é coisa muito boa, porque ela é de fato uma professora extremamente capacitada, tá? E sabe de Nietzsche como ninguém, ok? O próximo comentador que a gente vai falar sobre é o Oswaldo Giancoia Júnior, tá? É professor também, tá certo? É professor da PUC do Paraná, tá? Do programa de pós-graduação, tá? Tem 69 anos, né? Se formou na PUC de São Paulo, né? Na Pontifícia Universitária Católica de São Paulo, e tem o seu doutorado aí na Universidade Livre de Berlim, certo? Hoje eu acho que está também na Universidade Estadual de Campinas, né? Mas também é outro grande pesquisador, né, no estudo do Nietzsche, né? Não só do Nietzsche, mas de autores como Michel Foucault, Hans Kelsen, Giorgio Agamben e Carl Schmitt, né? E o Oswaldo Giancoia Júnior já tem uma pegada um pouco diferente da Scarlett Martin, tá? Tanto que eu separei dois volumes para vocês analisarem e verificarem aqui, mas eu excluí um, que foi o Nietzsche, o psicólogo, tá? Que o Giancoia vai falar sobre a perspectiva do Nietzsche como psicólogo, né? Como analista da sociedade europeia daquele tempo. Então, o único livro que está lá disponível para vocês baixarem é o Nietzsche. Ele é mais simples do que o livro da Scarlett Martin, tá? Ele é bem indicado mesmo para aquele que está começando mesmo. O livro da Scarlett Martin, ele é um pouco complexo porque ele vai falar sobre as ideias e sobre os movimentos, as obras. Esse daqui é definitivamente um livro muito mais resumido, né? Vai falar sobre a crise dos valores, por que ler Nietzsche hoje, Nietzsche, o fim da metafísica, vai falar sobre o jovem Nietzsche, vai falar sobre as obras do Nietzsche, os dados biográficos e a sugestão de leitura. Então, é bem simples isso daqui, você manda, ou você fala, ou você lê mesmo, para ter esse primeiro contato, né, com o autor através de um comentador, que no caso é o Oswaldo Giancoia Júnior, tá? É, o outro comentador que eu apresento para vocês é o Michel Onfray. E o Michel Onfray, né, o Paulo, tá no Drive, né? Mas eu mando também no GP. Pronto. Vou mandar também todos esses materiais. Mas está lá no Drive também. Que vocês têm acesso lá. Mas vamos lá. O Michel Onfray, né, já é um filósofo mais cascudo, né? O que é que eu quero dizer com um filósofo cascudo? É um filósofo polêmico também, francês, do século XX, né? Século XX, século XXI. Envolve-se em muitas questões, né? E tem esse livrinho dele chamado A Sabedoria Trágica, ou sobre o bom uso de Nietzsche, né? Ele lançou pela Autêntica, tá? É, acho que é a professora Carla Rodrigues, né? Acho que é. Tenho o direito de me considerar o primeiro filósofo trágico, quer dizer, o extremo oposto e o antípoda exato de um filósofo pessimista. Antes de mim, não se conhece essa transposição do dionisíaco em uma paixão filosófica. Falta a sabedoria trágica, né? Nietzsche, o nascimento da tragédia, parágrafo 3, né? O Nietzsche já o Michel Onfray é um filósofo bastante conceituado na França, né? É, tem uma série de livros, não só sobre o Nietzsche, mas sobre o Nietzsche, sobre o Camus, sobre o Foucault, sobre vários e vários autores, né? O Michel Onfray é o filósofo, né, digamos assim, comentador de filosofia, que vai dizer, por exemplo, que o Albert Camus é de fato o maior Nietzscheano, né, que o século XX teve, tá? Mais do que o Foucault, mais do que todos os outros que apareceram ali, certo?
Então, é, o Onfray, ele vai escrever esse livro sobre a perspectiva da tragédia, né, do pensamento trágico do Nietzsche, como Nietzsche se apresenta como um filósofo trágico, não como um filósofo pessimista. Na filosofia pessimista, a gente já tem alguns autores, como, por exemplo, o Kierkegaard e como o Schopenhauer, Arthur Schopenhauer. O Nietzsche não se apresenta como um pessimista, mas como um filósofo trágico, um filósofo da tragédia, tá? E é aquilo tudo que a gente já ressaltou aqui. Nosso último nome, né, na nossa lista aqui é o Gilles Deleuze, né? Gilles Deleuze é definitivamente o grande ou o filósofo mais é, conceituado, né, por assim dizer, no século XX. Atua em várias frentes, como filosofia, política, cinema, psicanálise, uma série de coisas. Não escreve a maioria dos seus textos sozinho, né? Sempre vai, de alguma maneira, estar escrevendo ali com o Félix Gatter, né? Ou Félix Guattari, mas aparece aí como também um dos comentadores de Nietzsche nesse texto chamado Nietzsche e a Filosofia, tá? Em que o Deleuze, né, vai apresentar a filosofia do Nietzsche sob diversas perspectivas, né? Então, por exemplo, é, vai falar do, vai falar do trágico, do conceito de genealogia, né? O projeto mais geral de Nietzsche consiste em introduzir na filosofia conceitos como sentido e valor. É evidente que a filosofia moderna, em grande parte, viveu e vive ainda de Nietzsche, mas também não da maneira como ele teria desejado. Nietzsche nunca escondeu que a filosofia do sentido e dos valores deveria ser uma crítica. Kant não conduziu a verdadeira crítica porque não soube colocar seus problemas em termos de valores. Este é, então, um dos principais móveis da obra de Nietzsche, né? Então, aqui, claro, a gente tem essa série de fatores. Aqui um comentário sobre a filosofia nietzschiana, tá? Então, o Deleuze vai trazer aí Kant, vai trazer Schopenhauer, vai trazer vários e vários filósofos para discutir sobre o tema. Dos textos que tem no grupo, esse é o mais pesado, né, do que eu apresentei lá para vocês, porque ele vai apresentar uma série de perspectivas sobre a crítica, sobre a filosofia nietzschiana, né? A questão do sentido, a questão do valor, né? A questão de uma filosofia da vontade, né? Questão da filosofia genealógica, como Nietzsche trabalha, Nietzsche denuncia a alma, e o eu, o egoísmo, como os últimos refúgios do atomismo. O atomismo psíquico não vale mais do que o físico, né? Vocês percebem que o negócio é mais pesado aqui, né? É um comentário mesmo de filosofia, né? E é isso, tá? Esses são os comentadores. Deixei de falar de muitos comentadores? Sim, muitos e muitos comentadores. Deixei de falar de Camus, deixei de falar de Viviane Mosé. Vocês já devem ter visto alguma coisa da Viviane Mosé, né? Tem até um livro dela aqui que é o Nietzsche, a Grande Política da Linguagem, né? Há vários e vários e vários, né? Comentadores do Nietzsche, Roberto Machado, enfim, tem vários e vários. Se vocês botarem aí, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o livrinho da Mosé, ó. Nietzsche, a grande política da linguagem, da Viviane Mosé, né? Tá aqui, Viviane Mosé, né? Também é professor e tal, etc. Também é muito bom, né? É, São vários e vários comentadores de Nietzsche nacionais e internacionais. Tem os comentadores alemães, tem os comentadores franceses, os comentadores italianos. É uma série incrível aí de filósofos que vão comentar o Nietzsche, tá? Até porque, como a gente apresentou lá na biografia, o Nietzsche andou por esses países, né? O Nietzsche andou pela Itália, viveu na Itália, na Alemanha, então ele teve todo esse momento, essa ida e volta,
e aí se apresenta, claro, também como um filósofo a ser comentado pelas suas ideias em relação ao século XX, tá bom? É isso, pessoal, tá? A gente encerra aqui o nosso terceiro dia, terceiro e último dia. Eu queria encerrar hoje mesmo, para não ficar uma coisa muito extensa, né? De mais para a gente fazer na segunda e na terça, né? Fizemos sexta, sábado e domingo, tá? E é isso, tá? Eu queria agradecer demais a quem participou, agradecer a quem assistiu a gravação, tá? Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Vládia, tá? Vocês sempre aqui comigo, 100%, tá? E agora a gente vai para aquela última parte, que é a questão do certificado, tá? Eu preciso da informação lá de vocês, nome completo e e-mail, tá? Para que eu possa fazer os certificados, tá? Próxima semana já tem lá o do Cami, tá? Quem se interessar, me procura para fazer a inscrição, tá? Gente, boa noite, se cuidem, muito obrigado pela presença, foi muito bom mesmo, deu para saber muito aí, deu para aprender muito sobre. Como eu disse para vocês, isso é uma introdução sobre Nietzsche. Agora, o próximo passo é de vocês, tá? Leiam os livros que estão lá no material, os livros do Nietzsche, né? Depois vocês leem os comentadores, né? Leem primeiro Nietzsche, né? E depois vocês partam para Gaia Ciência, Ecome, e por aí vai. Não comecem feito o menininho aí, que vai logo por assim falou Zaratustra, né? E aí vai ter que logo ser excomungado aí pela igreja, porque Deus morreu, mãe, né? E é isso. Grande abraço, gente. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite.